Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, no próximo que seguirá, nós estaremos fazendo um exemplinho onde nós vamos estar fazendo a extração de informações de um arquivo formato CSV. No vídeo passado nós falamos amplamente de arquivos formato CSV, mostramos plataformas que têm arquivos neste formato, inclusive algumas delas aqui do Brasil, plataformas abertas como o Banco do Brasil, disponibiliza dados em formato CSV, o Ministério da Justiça também, tem outras que eu vou estar colocando aí mais à frente. Vimos aquele onde nós estamos baixando o nosso, baixamos o nosso arquivo de exemplo, que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. Inclusive, esse arquivo já está aqui na pasta minha e também vai estar lá no GitHub. Quando você baixar o curso, você não precisa repetir esse processo aqui, a menos que você queira mudar o arquivo. Ah, não, quero fazer análise de outro arquivo CSV. Aí você baixa esse outro arquivo. Então, eu vou só abrir aqui o arquivo salário para a gente ver ele de uma forma mais explícita, embora a gente vai abrir ele pelo Jupyter. Mas vamos olhar aqui. Como a gente falou, o arquivo CSV é um arquivo onde os dados vêm separados por vírgula. Então, anos de experiência, salário, vírgula, vírgula, salário. Aqui eu tenho 1,1 ano de experiência, esse indivíduo aqui ganha 39.343 mil dólares, digamos assim, por ano. Esse aqui, 1,3 anos de trabalho, 46.205 dólares por ano, 1,5 anos, 37.731 dólares por ano. Então, aqui eu tenho vários dados e eu quero tirar um estudo, uma relação entre anos de experiência e o salário ganho, certo? Então, digamos que esse seja o nosso objetivo desse vídeo e do próximo. Fechei ali sem salvar, porque eu não quero produzir alteração nenhuma naquele CSV, tá certo? Então, eu venho aqui o seguinte, ó, gente. Aqui eu vou fazer da seguinte forma, nesse vídeo eu vou falar sobre a extração de informações básicas e vamos nos preparar para o vídeo que vem, onde nós vamos estar fazendo um gráfico. Olha só, aqui eu tenho quatro situações que elas, de certa forma, têm uma certa dependência entre um e outro. Só que eu quis fazer o quê? De forma separada. Então, eu vou botar até isso aqui como uma observação. Ao final de cada etapa a seguir, que é essas aqui, fecharemos o arquivo salário.csv para entendermos cada etapa do exemplo, como se fosse um exemplo separado. Adquirindo familiaridade com os códigos, você poderá repassar esse espaço e fechar seu arquivo uma única vez ou um número menor de vezes. Você pode repassar o seu código a um bloco it, como fizemos no capítulo 18. No capítulo 18, que nós manipulamos um TXT, vimos que foi um capítulo de manipulação de TXT, nós vimos que o bloco it ele é responsável por abrir e fechar o arquivo assim que o bloco it termina. É um bloco identado, então ele tem um certo estrutura hierárquica, então o dado entra dentro dele, a informação entra dentro dele e é trabalhada ali assim que termina, o arquivo é fechado. Isso evita o que? A perda de informações. Uma outra observação aqui nesse vídeo é que nós vamos estar fazendo o seguinte, nós vamos abrir o arquivo só para leitura, mas nós vamos conseguir manipular suas informações. Isso vai ser feito como? Nós vamos abrir para leitura, guardar o seu conteúdo em uma variável aqui do Jupyter e usar, manipular essa variável conforme nossa vontade. Isso vai fazer com que o nosso arquivo original não corra o risco de ser perdido. A gente viu nos vídeos passados que a gente tem vários modos de abertura de um arquivo TXT. Nós temos a abertura para leitura, que é o que a gente vai usar aqui, a abertura para escrita, que pode inclusive sobrepor informações, a criação de um arquivo exclusivo, quer dizer, se já existia um com o mesmo nome, ele não sobrepõe, dá um erro, e vimos também a anexação de informações, que é pegar um arquivo TXT e anexar. A gente pode fazer tudo isso no CSV, tá certo? Fazer todos esses tipos de abertura, só que a gente, por questões de segurança, vamos abordar mais a questão da leitura com armazenamento do dado aqui no Jupyter, tá certo? Então, primeiro, gente, acessando informações. A gente abriu diretamente o nosso arquivo salário. Só que isso aí é algo que é inviável se fazer quando a gente tem muitos arquivos. A gente precisa ver, por exemplo, o conteúdo, a gente pode fazer isso aqui pelo Jupyter. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a função open, aqui está salário.csv, que é a extensão dele, tá certo? Aqui eu vou abrir no modo, no parâmetro R, que é o modo de leitura. E aí vou armazenar o seu conteúdo aqui em arc_csv, nessa variável aqui. Aí o que acontece? Eu só abri o arquivo, como abri um livro, mas agora eu quero lê-lo, certo? Essa leitura vai ser armazenada na variável data. Então eu vou botar arc.csv_read, então eu vou pegar essa variável que aplicar o método read nela, que é o método que faz a leitura, e vou armazenar o conteúdo aqui em data. Aí agora eu vou imprimir data porque eu quero ver como é que é o arquivo.
Então, imprimindo dado, nós temos aqui anos de experiência, vírgula, salário, e tem aqui 1,1 anos, 39.300, basicamente o mesmo que a gente viu lá, tá certo? E aí, como eu terminei essa parte, digamos que aqui eu só estou interessado em dar uma olhadinha no arquivo, não quero fazer nada com ele, vou fechar o arquivo. Precisaria fechar porque eu vou continuar? Não, mas vamos dizer que eu só quero fazer isso, certo? Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso acrescentar esse processo de cima, de abrir e ler, dividir o arquivo CSV em colunas em uma matriz. Na verdade, uma lista de listas, certo? Por que isso vai ser importante? Porque se você observar esse dado como ele vem aqui, isso aqui é um string. O string até tem indexação, mas tem um problema aqui. Se eu for acessar para ver esse número de indexação, eu falo, olha, eu vou procurar aqui o terceiro caráter dessa string. Só que quando eu chegar aqui, por exemplo, no 2 aqui, ó, que é 2 anos apenas, só tem um. Então, meio que não vai funcionar muito eu usar, né, desse artifício. Não, eu vou sempre andar 3 casas na string e vou armazenar esse número. Mas pode não ser um número, pode já começar o próximo, a vírgula aqui, né? Então, para a gente conseguir manipular esse dado aqui, o ideal é que a gente transforme ele, trabalhe com ele em outro formato. Certo? É isso que a gente vai começar a fazer aqui agora. Então, primeiro, eu vou abrir ele. Já que eu fechei, né, eu vou abrir o arquivo do meu jeito e já vou ler o conteúdo. Então, isso aqui é uma repetição, botei tudo numa célula só. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um split, vou gerar aqui uma linha. Na verdade, eu chamei de linhas, mas eu vou gerar uma linha aqui, que vai ser dados, tá aqui, ó, a variável dado, que guardou a leitura lá do outro, que eu acho que estava até data, né? Até mudei o nome, mas não tem problema não, né? Tá em português aqui, né? Dados. Vou fazer que eu fiz a leitura e eu vou pegar e fazer um split dele. Esse split vai levar em conta um salto de linhas, que é o barra N. O barra N é um caráter não printável, ou seja, ele não aparece aqui, mas implicitamente ele está. Ou seja, é como se existisse um barra N aqui, ou seja, sempre que eu soltar uma linha. A gente viu isso lá no print, certo? Então, nesse caso, eu vou gerar uma primeira lista, onde cada elemento dessa lista vai ser um carinha desse aqui, ó, uma linha dessa, inteira. Então, essa aqui vai ser o primeiro elemento dessa lista, esse aqui vai ser o segundo elemento, terceiro elemento e por aí vai, certo? Então, vamos fazer isso aqui, ó, esse split. Aí, agora eu quero ver se de fato aconteceu isso, porque eu não estou acreditando. Vou botar um print aqui dessa variável que foi gerada aqui. Então, ó, anos de experiência, vírgula, salário é uma linha, 1.1,3943, né, 43, né? 343 é um outro elemento, né? Um outro elemento tal. Só que ainda não está bom para estudar isso aqui. Porque isso aqui é como se fosse um elemento só, uma coisa só. Aí eu quero agora fazer uma sublista dentro dessa lista aqui, onde cada elemento desse agora vai ser visto não como um elemento só, porque está entre aspas, é um elemento só, isso aqui, ó, sequência de caracteres, mas sim como uma outra lista, uma sublista, onde esse cara vai ser o primeiro elemento, esse cara vai ser o segundo elemento dessa sublista. Assim como, claro, o título também é um elemento e esse outro aqui, salário, é um elemento. Então, anos de experiência é um elemento, salário é um elemento de uma lista. Aí eu vou pular para a próxima, né? E vou pulando assim. Isso vai facilitar para a gente estudar e relacionar as variáveis. Porque, como a gente viu, listas podem ter subindexação. Strings normalmente só tem indexação, mas a lista ela pode ter subindexação. Eu posso ir profundamente numa lista. Imagine que eu tenho uma lista onde eu tenho listas internas, dentro dessas listas eu tenho sublistas, dentro dessas sublistas eu tenho sublistas, então assim, bem profundo, né? Então eu consigo acessar esse dado profundo com uma lista, mas com string não. Então por isso que eu vou ter que transformar esse dado aqui. Para isso eu vou criar uma lista vazia que vai aprender esses elementos aqui transformados. Então, vou gerar aqui minha lista vazia. Ó. Lista dados é uma lista vazia. Aí eu vou fazer o seguinte. Para cada linha em linhas, então eu vou criar a variável linha, que vai ser a variável que vai percorrer essa lista aqui, né? E vai fazer o split dela o seguinte. Toda vez que eu encontrar uma vírgula, certo? Eu vou transformar os objetos em uma lista, onde esse cara vai ser o primeiro elemento da lista e esse o segundo. E aí na linha de baixo, minha lista dados, que é uma lista vazia, vai aprender esse split de linhas. Olha só, vamos executar aqui. Aí eu tenho aqui o quê? Foi feita a execução, eu quero ver essa lista de dados. Ó. Pronto. Esse jeito aqui eu diria que é um dos melhores para você analisar um dado. Porque eu posso acessar agora esse cara facilmente, posso acessar esse facilmente, posso acessar esse aqui facilmente, esse facilmente. Qualquer dado aqui eu posso acessar facilmente. Eles foram quebrados, certo? Ou melhor, né, divididos, compartimentalizados. Beleza? Aí eu vou fechar o arquivo, porque o meu objetivo era só fazer isso. Certo? O legal é que quando eu fecho o arquivo, salário.csv,
eu não posso mais ler o seu conteúdo, mas o que eu quero é analisar o dado a partir disso aqui, ó, lista dados. Só que aí você fala, não, professor, você fechou, você não pode mais analisar esse lista dados. Posso, porque ela é uma variável que ela está na memória, o arquivo não está mais. Se eu tentar aplicar aqui esse read, ó, vai dar um erro, quer ver? Se eu aplicasse só esse comando aqui, ó, separado, fosse tentar lê-lo, após ter fechado, isso a gente já fez lá no TXT, vai dar um erro. Claro que se eu executar essa célula vai funcionar, né? Porque eu abro e leio, mas se eu só tentar ler vai dar um erro. Mas eu já fiz o que eu queria. Eu já peguei ele, copiei a informação para cá, modifiquei essa informação, não, esse dado, né? Esses dados para cá, modifiquei eles para eles ficarem fáceis de serem analisados na próxima etapa, pronto. Né? Então, pronto, já fiz o principal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar elementos internos. Imagine que eu queira agora acessar elementos aqui internos. Por exemplo, imprimir esse cara aqui, ó, esse 1.5, que está numa certa posição, né, dentro dessa lista principal e dentro dessa sublista. Né? Então, para isso, eu vou repetir o mesmo passo anterior. Todas essas células aqui eu botei dentro de uma célula só. Então, vamos fingir que eu estou começando de novo. Pronto, gerei minha lista. Aí agora eu vou acessar o elemento específico, lista dados 50. Quem é esse cara? Olha, uma lista ela tem indexação e subindexações. Nesse caso aqui, cada lista dessa interna é indexação no primeiro nível. Então aqui, indexação 0, indexação 1, indexação 2, indexação 3, ou índice, né? Índice 4 e índice 5. Só que como eu tenho um 0 aqui, eu vou estar imprimindo quem? O elemento de indexação 0 desta sublista. Certo? Então eu vou imprimir o 2.2, ó. E se eu quisesse o elemento de indexação 1, que eu quero relacionar com o outro, fazer um grafo x e y, né? Dessa lista, que seria esse cara aqui, ó. A posição 5, né? Ponto 1, vamos pensar assim. Então, esse carinha aqui, tá vendo? Eu poderia também, eu não cheguei a colocar aqui, porque a gente não vai chegar, talvez, a utilizar dessa, mas eu poderia imprimir sem indexação, ó. Só para fazer isso aqui, ó, print 5. São os dois. Tá certo? Posso até deixar aqui antes, vou até modificar o arquivo. Então eu posso imprimir a sublista inteira, mas eu posso imprimir os elementos específicos dessa sublista, porque é eles que vão me interessar. Eu vou fazer as contas com esses caras aqui, ó, e não com esse objeto inteiro do jeito que ele está aqui, certo? Aí uma coisa interessante, vamos fazer algo aqui que vai servir já para o próximo vídeo, que é o seguinte. Vamos estudar o tipo de dado. Embora a gente já sabe, dá para ver explicitamente aqui que são keystrings. Porque eu imprimi. Mas vamos supor que eu não queira ficar imprimindo toda hora que eu calcular uma coisa, imprimir, porque vai encher minha tela, eu quero só o resultado final. Né? Então vamos supor que eu não esteja vendo isso aqui, mas eu quero consultar o tipo de dado desse cara aqui, por exemplo, o tipo de dado desse aqui. Eu posso fazer isso. Ó. Eu boto o tape, lista dados 00. Lembra da função tape? A gente usou ela muito lá no início do curso, porque a gente precisava saber o tipo de dado que nós estávamos trabalhando para poder aplicar as funções corretamente. Se eu tenho uma string, eu tenho que aplicar os métodos e funções para a string. Se eu tenho uma lista, eu tenho que aplicar métodos e funções que são para a lista. Então, eu vou aplicar a função tape nesses elementos. 00, que vai ser provavelmente esse aqui, né? 01, que vai ser esse aqui, salário, né? Depois, 11 é quem, ó? Indexação 11, esse aqui, ó. Esse aqui é o elemento de indexação 1, aí subindexação 1, então é 11. Né? E o 30, aí eu vou aqui. 0, 1, 2, 3, 3, 0, 1.5. Só que eu quero saber o tipo desses caras. E nós vamos ver que todos eles são keystrings. Porque estão o quê? Entre aspas. Tá certo? Aí se a gente quiser fazer conta, a gente vai ter que convertê-los para o formato float. Tá certo? Que é, né, o formato mais adequado, afinal tem os números quebrados aqui. Salário também pode não ser exato, né? Pode ser algo assim, né, que o cara dá só uma estimativa ali e tire ali os centavos. Pronto. Feito isso nessa parte, vamos fechar o arquivo. Vamos agora fazer o seguinte, contagem de linhas. Essa contagem de linhas vai ser importante porque a gente vai precisar, nesse caso, quando for fazer a conta, ignorar para a conta essa primeira linha, vai ter que saber quantas linhas são. Você vê que tem uma linha vazia aqui no final, isso normalmente vem no CSV, então a gente vai ter que ignorar essa linha também. Então vamos fazer umas continhas aqui, certo? E a gente precisa do número de linhas. Então aqui eu fiz a mesma parte inicial normal, que é a quebra, coisa sem impressão necessária da tabela, certo? Então pronto, aqui eu gerei esse objeto aqui, ó, internamente. Estou começando de novo. Abri o arquivo que foi fechado, gerei isso aqui. Só que ele está agora interno, não estou mais vendo. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um contador aqui e
cada vez que ele saltar uma linha em linha dados, certo? Eu vou o quê? Contar um. Né? Eu vou somar um a esse contador, que é conte mais igual, que é conte igual a conte mais um, só que com uma forma resumida de você fazer essa contagem. Tá certo? Então, vamos lá. Fiz o cálculo. Ó. Executei aqui, não sei se deu para você ver, executei, ó, tem um 20zinho aqui, agora eu vou imprimir. Pronto, então eu tenho 37 linhas. Isso aí pode ser visto aqui. Ó. Então, contando com o título e tudo, ó, tenho aqui 1 até 36. Só que como ele botou uma linha vazia, né, que é aquele último elemento lá da nossa tabela, né, nós temos aqui, ó, eu imprimi ela em algum lugar, peraí. Né? Aí ele contou também. Então, é importante isso. Claro que a gente, como viu aqui, a gente sabe que é uma linha vazia, a gente pode ignorá-la no final lá do nosso processo, porque se a gente pedir para puxar alguma coisa aqui para fazer conta, vai dar erro, certo? Então, nesse caso aí, ó, essa questão da quantidade de linhas vai ser um fator fundamental no próximo vídeo, que a gente vai estar fazendo um gráfico a partir de dados nesse formato aqui. Ou quase nesse, né? Porque aqui são strings, eu vou ter que transformar esses casos aqui para float. Vou ter que dar uma ignoradazinha nesse nome aqui, ou usar ele pelo menos só para o título do lugar, se for o caso, né? Mas, porque eu não posso fazer conta com isso. No próximo vídeo nós vamos estar fazendo o quê? Pegar um gráficozinho para a gente relacionar anos de experiência e salário, te dando informação num formato mais visível, mais apresentado. Mas você quer apresentar para alguém essa informação. Um gráfico é uma forma interessante de apresentação. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.